que irão assistir essa live. Você que está chegando, boa noite. Estamos ao vivo aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook. Eu sou Vislene Reis, desenvolvedora de mulheres. Eu estou aqui para te ajudar a se tornar uma mulher imparável. Uma mulher imparável, aquela mulher realizadora, que tudo que ela almeja, ela traça metas, objetivos e vai seguindo até alcançar. Nada consegue detê-la. Por isso eu estou aqui, para te ajudar a ser esta mulher. E hoje nós vamos falar sobre um tema que, na verdade, surgiu através de uma enquete que eu coloquei no Instagram. Segunda-feira, eu coloquei no Instagram assim: você está preparada para começar a semana? Você está animada? Você está perdida? Ou você está cansada de tudo? Em plena segunda-feira. E a maioria das mulheres responderam cansadas de tudo. E eu fiquei pensando, dentro do poder emocional, que é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu estudo, é aquilo que eu trago para vocês, a importância do poder emocional para que você alcance os seus objetivos, para que você seja realmente imparável. Dentro dessa questão do poder emocional, o que eu poderia trazer para fazer você compreender que esse cansaço nem sempre é devido às suas atividades. Nem sempre é sinônimo de que você é produtiva. Nem sempre é porque você é preguiçosa. Então, por que esse cansaço? E o que gera, o que traz esse cansaço? E aí, eu criei essa aula de hoje para que a gente pudesse esclarecer alguns pontos. Primeiro, quando uma mulher está extremamente cansada, ao ponto de colocar, na enquete, que estar cansada de tudo, significa que algo aí tem errado, Algo não está funcionando legal. E aí, dentro da questão das emoções, a gente consegue explicar várias situações que podem estar acontecendo com você, que te gera esse cansaço e que você não faz ideia do que seja. Inclusive, acha que está levando uma vida normal. Não, tá tudo certo, eu tô bem, eu tô ótima, Para começar, eu vou te contar uma história. Essa história é sobre mim. Eu sei que o dia da história é só amanhã, Toda sexta-feira eu trago uma história nos meus stories para que vocês associem, o cotidiano, histórias de vida não só minha, como de alunas minhas, à questão do poder emocional. Mas eu vou trazer essa história porque hoje eu estava falando sobre isso. E aconteceu comigo há um tempo atrás que eu estava numa rotina assim bem puxada. Eu tinha planos, objetivos e eu queria alcançar de uma forma impensada. Eu não tracei estratégias inteligentes. Eu fui fazendo, acumulando funções, acumulando atividades ao longo do meu dia. Por fim, eu acabei adoecendo. E aí, eu não entendia que eu estava doente. O meu corpo mandava sinais, mas eu não entendia que eu estava adoecendo emocionalmente. Para mim, estava tudo bem. Era só um cansaço devido à minha rotina puxada. Até que começam a surgir umas erupções no meu corpo. E essas erupções pareciam furúnculos, Só que aparecia eu tomava injeção para combater aquilo ali, aquela inflamação, e na semana seguinte aparecia outro, em outro lugar. E começou a aparecer muito embaixo das minhas axilas. Aí eu falei, não, gente, isso não tá normal. E é uma dor, assim, terrível, porque era uma inflamação, Começou o corpo queria expulsar aquilo de qualquer jeito. E aí eu fui ao médico. Quando eu chego no médico, o médico me disse assim, ele olhou, e não falou logo, isso é furúnculo, igual todo mundo falava, Eu ia na farmácia, o farmacêutico olhava e assustava, Porque era direto, brotava nascia o tempo todo. E aí, quando eu cheguei no médico, ele olhou para mim e falou assim, qual a sua profissão? E eu disse a ele, eu sou professora, estou me formando, mas já trabalho, já dou aula. E ele falou assim, como é que é a sua rotina? E aí eu falei para ele, eu acordo bem cedo, eu moro a 40 quilômetros
da minha universidade, mas eu trabalho a uns 60 quilômetros ou mais, né, de distância da minha casa. Então, eu saio 6 horas da manhã, chego no meu trabalho, pego dois ônibus para ir para o meu trabalho, depois eu pego 2 ônibus para ir para a faculdade, mais 2 ônibus para voltar para casa. Então, ao total, eu pegava 6 ônibus por dia. E aí ele perguntou como é que era a rotina de trabalho. Eu falava, não, eu tenho 50 alunos numa sala. E fui falando para ele, né, como é que era a rotina de trabalho e de estudo. E que eu chegava muito tarde e saía muito cedo. E aí ele olhou para minha cara e falou assim, você está com exaustão emocional. E aí eu olhei assim, desacreditei, né? Eu falei, nossa, eu venho aqui para tratar uma ferida na pele e esse médico vem me dizer que eu estou com exaustão emocional. O que que tem a ver? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque na minha cabeça eu estava ótima. Eu estava levando a vida que eu queria levar. E é esse alerta que eu quero trazer para você hoje. Às vezes, eu venho aqui trazer, né, assuntos polêmicos, assuntos voltados para a questão emocional, e você não consegue se enxergar dentro das situações que eu falo. Tem muitas mulheres que se enxergam, me mandam direct, tem as minhas mentoradas que entram no curso, elas já se enxergaram, elas já perceberam que dá para melhorar essa condição de vida, dá para trabalhar as emoções ao seu favor. Mas existem mulheres que não fazem noção de que já estão até adoecidas. E aí, ele me trouxe esse alerta e falou assim, olha, não adianta eu te passar um anti-inflamatório. Aí eu expliquei que eu estava tomando várias injeções, né, aquela bezetacil, que é uma injeção bem forte, e que não estava adiantando, porque sarava um, nascia outro, isso era semanal. E ele falou, você pode tomar o que você quiser. Enquanto você não rever a sua rotina, isso um clínico, hein, gente? Não era um psicólogo, não era um terapeuta, não era um mentor, não era nada. Era um clínico. Ele estava ali para examinar o meu corpo físico, porque há essa separação, né? Só que o corpo físico, ele responde às emoções. Então, quando esse médico olhou para mim e viu que eu estava pipocando de inflamação, que o meu corpo estava pedindo socorro através das inflamações, ele pensou na hora, ele falou, eu já vi isso antes, isso é emocional. E ele me sugeriu que eu pisasse no freio. Ele disse, não tem condições você trabalhar tão longe de casa, fazer faculdade do outro lado da cidade, pegar 6 ônibus por dia, dormir quase 1 hora da manhã para acordar 5 horas da manhã, para 6 horas estar dentro do ônibus. Não tem condições. Você vai continuar estourando erupções no seu corpo inteiro. E aí, o que eu fiz? Eu não parei. Não parei. Eu não acreditei naquilo que o médico disse. Pelo mesmo motivo que eu estou dizendo a você aí que está me ouvindo. Quando você tem a plena convicção de que não tem nada de errado com você. Ai, não, mas a minha vida é isso que eu queria. Só que lá no fundo você sente que algo lhe falta. Lá no fundo, você não está satisfeita com você mesma. Lá no fundo, a sua rotina não te agrada. Você não chegou ao lugar que você queria estar. Não está no emprego desejado. Você, sabe, você vai empurrando com a barriga porque você acha que isso está bom demais para você. E você vai acumulando, acumulando. E aí, o que acontece? O corpo pede socorro. Porque você começa a ignorar os sinais que ele vai te mandando. E aí é quando estouram várias coisas que já eu vou falar para vocês. O que acarreta essa exaustão emocional? Eu tive erupções no corpo. Hoje eu estava conversando com um colega sobre esse meu caso, porque ele falou para mim, isso um homem, né? Não é só em mulher que dá. Ele falou para mim que o fato de... Ele achava que ele estava bem, é um esportista, é um atleta, e ele começou a ter queda de cabelo. Vivendo umas situações, mas para ele a vida estava ótima, né? Só os problemas do dia a dia. Começou a ter queda de cabelo. E aí caiu um tamanho de uma moeda, ficou careca mesmo, assim, saiu tudo de cabelo. E ele foi ao médico, achando que era alguma coisa da pele, alguma coisa assim, né? Um shampoo ou qualquer outra coisa desse estilo. Quando ele chegou no médico, o médico disse assim, você está com alopécia, que é um problema de queda, né? E esse problema é originário das emoções. As suas emoções estão causando essa resposta do seu corpo. E aí ele ficou assim, pensando, não, eu tô vivendo uma situação de muito estresse, tem acontecido algumas coisas que eu tenho ficado apreensivo, mas não era para tanto. Porque a gente tem essa mania de achar que o que está acontecendo tá bom.
sabe? Não, tá difícil, mas tá bom. Não, eu tô no emprego que eu não gosto, mas tá bom. E a gente vai empurrando a nossa vida com a barriga. E acumulando essas coisas. Foi assim comigo, foi assim com esse meu colega. Até que você se vê numa hora em que você tem que tratar com medicação. E eu fiquei vários, né, meses tratando essa questão das emoções, mas só o físico. E fui empurrando com a barriga o emocional, porque eu não acreditei no médico. Né? E aí, em outro momento, eu conto para vocês que é quando eu chego na minha transformação. É quando eu paro tudo e olho para mim. E isso aconteceu anos depois do meu corpo já ter sofrido muitas coisas. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que a aula de hoje, ela é importantíssima para dar esse despertar, sabe? Você tá aí achando que tá tudo certo e o seu corpo tem mandado vários sinais para você e você tá, sabe, desligada, tá alheia, porque tá só olhando para o outro, tá só cuidando do outro, tá abdicando da sua vida pelo emprego, tá abdicando da sua vida por um amigo, por um familiar. E vocês sabem que eu não defendo isso. Primeiro você, depois o outro. Primeiro você se ama, depois você ama o outro. Primeiro você se cuida, depois você cuida do outro. Porque não tem como você salvar ninguém se você não se salvar primeiro. E aí, essa aula, ela traz várias informações para você se situar. Em que ponto você está vivendo hoje? Qual é o seu momento em relação às suas emoções e ao seu corpo físico? E aí, primeiro eu quero falar sobre o que é exaustão emocional. O que significa dizer exaustão emocional? Exaustão é um cansaço extremo, né? E aí a exaustão emocional é quando você tem um esgotamento emocional. Quando as suas emoções estão entrando em colapso, né? E como resultado, o que causa isso, né? Você viver várias situações de estresse sem exterminar o estressor, sem se afastar do estressor. E o que é o estressor? Aquela situação que te causa estresse. Então, por exemplo, o médico falou para mim, olha, você precisa resolver a sua vida. Não tem como você estudar num lado da cidade, trabalhar do outro lado da cidade, né? Ou seja, eu tinha que estar durante o dia em 3 pontos extremos, cada um com 50, 60 quilômetros de distância um do outro, 6 ônibus. E aí ele disse para mim, o estressor é isso, você tem que decidir o que você vai fazer. E aí eu pego e ignoro. Simplesmente falo, vou procurar outro médico que me dê um remédio, achando que o problema é só tascar remédio para dentro, que é onde a gente se entope de efeitos colaterais. E então você precisa pensar nessa questão do estressor. Se é uma situação de estresse recorrente, por exemplo, digamos que no seu trabalho. No seu trabalho você tem lá uma situação que, ó, todo dia te dá aquela carga de estresse, todo santo dia. Se você não conseguir sanar esse estressor, você entra em adoecimento, seu corpo vai gritar. Só que o que acontece, gente, quando o corpo grita é que já está quase na UTI. Então ele não fica mandando uns sinais muito já bombásticos no começo, não. São sinais discretos. Por isso que eu trouxe para ensinar para vocês se perceberem. Porque quando ele gritar, aí não tem escolha. Aí afastamento, quem é CLT é a tal da encostada, que eu detesto esse termo, né? A licença, que tira a licença. Então, assim, dá para você descobrir o estressor e resolver antes que isso estrague a sua saúde. E você conviva com esse adoecimento o resto da vida, né? E aí, uns sinaizinhos assim, falta de energia, um sono que você não consegue satisfazer. É um sono constante, contínuo. Você dorme até, mas não consegue descansar, não tem um sono de qualidade. Ou tem insônia. Fica desanimada, desmotivada, entre inúmeras outras coisas. Isso é o resumo do que é uma exaustão emocional, tá? E aí, quem pode ter esse tipo de exaustão? Eu falei sobre mim e falei sobre um colega de trabalho. Mas qualquer pessoa pode ter. De criança a idoso, qualquer pessoa pode ter exaustão emocional, né? Então, ela não está específica de mulheres. Aqui eu falo para mulheres porque vocês são as pessoas que eu resolvi ajudar diretamente aqui na internet. Vocês são o motivo das minhas pesquisas, né? Então, a exaustão emocional, ela atinge como dizia minha mãe, né? De mamando, que é o bebê, a caducando, que já é o idoso, bem idoso mesmo.
E aí, tem uma coisa muito interessante, que a ciência, as pesquisas dizem que a cada 5 minutos que você passa de estresse ou raiva, independente do lugar, independente de quem seja que te causou isso, 5 minutos te causa 10 minutos de baixa na imunidade. Aí você pensa, todo dia você vai para aquele mesmo lugar e lá você tem 5, 10, 15, meia hora de raiva, de estresse todo santo dia. Ou, às vezes, não é no trabalho, às vezes é em casa, uma situação que você não quer resolver. Você prefere fingir que não está acontecendo. Aí você tem 15, 10, 20, 30 minutos de estresse todo dia. Contabiliza isso na sua imunidade. Contabiliza quanto tempo de baixa de imunidade você vai ter. Aí depois não sabe, porque eu sou muito alérgica. Nossa, eu vivo com sinusite, com rinite. Eu vivo adoecida, com infecção na garganta. Eu vivo. Outro dia eu tive uma infecção na garganta e eu achei incrível, porque tinha anos que eu não sabia o que era isso. No entanto, da minha infância, que era onde eu passava os perrengues, até a adolescência ali, até o início da faculdade, eu tinha infecção na garganta todos os meses. Quando eu ia tomar bezetacil, era de caixa. Eu e meu irmão, a gente tomava de caixa. Eu lembro meu pai chegando com a caixa da bezetacil fechada, os frascos. E aí ele trabalhava no hospital, né? Então ele conseguia com o médico a receita, né? Ele já sabia do nosso histórico, o médico que nos atendia. E aí eu aplicava dia sim, dia não, só trocando as nádegas, até que não dava mais e começaram a aplicar bezetacil na minha virilha. Pra vocês terem noção da gravidade das infecções que eu tinha causadas pela situação emocional e ninguém sabia. Gente, a época dos nossos pais, as pessoas não tinham esse entendimento. Mas eu sempre digo, aquilo que eu ensino para você aqui quer dizer o seguinte: você não vai poder dizer para os seus filhos que você não sabia. Porque tudo que eu digo aqui não dá para desver, não dá para desouvir. Se eu estou dizendo para você que o seu cansaço, a sua dor de cabeça, o seu desânimo, né, essa dor no estômago, as suas alergias recorrentes, a sua ansiedade, a sua depressão, são questões emocionais que você não está resolvendo, é porque... E aí não dá pra você, não sabia. Igual eu fiz lá atrás, não acreditei no médico. Só porque ele era médico, não era psicólogo. Aí eu, ele é clínico, o que ele sabe de emoções? E só acabei com a minha saúde. Até que eu consigo iniciar, né, o acordar e começar a tratar. Ainda bem que não tarde demais. Mas existem pessoas que já é tarde, né, porque acabam perdendo a vida, porque acabam se internando, ficando com alguma sequela grave. Tudo por causa das emoções. E aí, com o tempo, a sua saúde vai ficando cada vez mais prejudicada, porque não centra só num lugar. Começa ali com alergia, daqui a pouco uma dor no estômago, aí você, na sua ilusão, você acha assim, não, mas a dor no estômago é porque eu tô tomando antialérgico, aí tá fazendo mal pro meu estômago. Aí o corpo manda outro sinal. Peraí que eu arrebento a cabeça dela com enxaqueca. Não, porque a enxaqueca é hereditária. E você vai inventando desculpas para não assumir que as suas emoções estão em colapso. E aí tá, mas como que eu posso saber então, já que você está falando que não dá para desouvir, não dá para desver, me conta aí, como é que eu posso saber que eu estou com exaustão emocional? Vou te dar aqui os sintomas. Fica observando se você tem algum, tá? Primeiro, alteração gástrica ou intestinal, que é o que eu falei. Gastrite, né, aquele estufamento, não consegue digerir o alimento, ou prende demais o intestino, ou solta demais o intestino, que a pessoa fala, nossa, meu intestino está solto de nervoso. É isso. Nossa, eu estou enfesada, né, cheia de fezes, e aí as fezes, ela causa, né, esse descontentamento. Lembra que as pessoas antigamente falavam assim, fulano tá enfesado. E aí você entendia que fulano tava com raiva. Mas é um sentido só, né? O enfesado, o intestino cheio de fezes, problemas emocionais. Dificuldade em dormir, irritabilidade, fadiga física, desmotivação, falta de atenção, apatia, dores de cabeça.
mudança de apetite, ou você come demais, ou você para de comer. Nervosismo, se explode com qualquer coisa. Dificuldade de concentração, que é diferente da atenção. A atenção é você focar aqui no que eu estou falando. Concentrar é tentar fazer uma conexão com o que eu estou falando e a sua vida. Concentrar, não ficar pensando, eu estou prestando atenção em você, mas aí tá pensando no feijão que você deixou no fogo, no varal que tá cheio, né? Então, isso também, essa confusão aí no raciocínio também denota que você tá com exaustão emocional. Falhas de memória, pessimismo, aquelas pessoas, gente, ó dia, ó azar, tudo de ruim acontece comigo. Se o sol brilha, ai, esse sol quente desse jeito, que horror. Aí chove, ai, mas eu detesto chuva. Nada tá bom para essa pessoa. Ela não consegue ver brilho em nada. Ela não consegue ser grata por nada. Ela se acha a pior das sofredoras. Também é um sintoma. Não é? Às vezes a gente confunde sintoma com caráter. Né? Nossa, aquela pessoa lá, ela é tão pessimista. Pode ser que ela está pessimista. Porque ela não tem planos para o futuro, ela não tem motivos para sorrir. Ela acha que a vida dela não tem mais jeito muitas vezes. E isso é emocional. Pouca energia, tristeza repentina. Sabe aquelas pessoas que você olha e fala assim, nossa, essa pessoa é instável demais. Agora ela estava rindo aqui, agora já está lá no cantinho chorando. Isso é uma forte característica de quem está exausta emocionalmente. A minha filha, como eu falei pra vocês, pode dar de criança, de mamando a caducando, né? A minha filha mais velha, quando ela tinha 7 anos, ela estudava em uma escola que era integral. Só que essa escola, no período da manhã era aula de sala e no período da tarde eram atividades. E ela foi se deslumbrando com as coisas e queria entrar em tudo. Então ela fazia à tarde natação, ginástica artística, fazia flauta, fazia xadrez e fazia outra modalidade lá que era obrigatório, reforço. Ela fazia, e judô, ela fazia 6 atividades no turno contrário. Lógico, intercalando os dias, mas ainda assim muito pesado. E aí, o que acontece? Ela gostava, ela amava aquilo ali. Só que até um dia eu fui buscar ela na escola, a gente enfrentava um trânsito para ir para casa e ela começou a chorar do nada dentro do carro. Mas ela chorava assim de soluçar e eu sem entender o que estava acontecendo com a menina. Até que eu fui parar para pensar na rotina que ela estava levando. E aí eu falava, mas você tá triste? Não. Você tá machucada? Não. Aconteceu alguma coisa na escola? Não. E por que você tá chorando assim? Não sei. Assim também é com a gente. Às vezes a gente está tão cansada, tão exausta, tão, sabe, de saco cheio, e as pessoas ficam ali querendo saber o motivo e a gente não sabe sequer explicar. E tem muitas mulheres que ainda se sentem culpadas de estarem com esse sofrimento. Porque se eu não sei explicar, é frescura. Ah, fulano, o que você tem? Tô te achando meio assim, você tá chorosa, tá muito estressada, o que tá acontecendo com você? Aí você não sabe explicar. Por quê? Porque você ainda não se conhece. Você ainda não tem o poder emocional de dizer para a pessoa assim, eu estou passando por um momento difícil e eu estou triste. Porque ter poder emocional não é ser perfeita. Eu ensino sobre poder emocional. Eu tenho poder emocional. E, no entanto, tem dias que eu me sinto triste. Tem dias que eu me sinto cansada. Tem dias que eu me sinto estressada. Mas o que é o poder emocional, então, se eu vou continuar tendo essas emoções? É você conhecer cada uma das suas emoções e procurar respostas alternativas, que não detonem o teu corpo, que não magoem as pessoas, ser sincera com o que você sente e com o outro. Se alguém me fez alguma coisa e me deixou magoada, eu ter a maturidade emocional de falar para a pessoa, fulano, não gostei, fiquei triste com o que você fez. E isso vai passar. Você está equilibrando as suas emoções a partir do momento que você conhece e responde isso de uma forma, lógico, pacífica. Né? Ah, mas eu sinto muita raiva quando fazem coisas comigo. Você vai precisar de um momento de recolhimento para que você equilibre essa sua raiva. Não é engolir a raiva, gente. É pensar, peraí, por que eu fiquei com raiva? Ah, fulano fez isso. Mas o que eu gostaria que fulano fizesse? Isso, isso e isso. Mas fulano não quis fazer. Por que será? Ah, porque você também tem que pensar no outro.
Ter poder emocional não é você ser heroína da sua história o tempo inteiro. É saber também que você está errada, que às vezes você pede coisas que são impossíveis para o outro fazer. Às vezes você cria expectativas que ninguém vai atender. Isso também é ter poder emocional. E aí você vai lá e resolve de forma adulta com o outro. Aí você não fica criando nessa... É como se fosse uma bola magnética de estresse, onde você vai ali manipulando ela, né, achando ela bonita, brilhante, sem saber onde aquilo vai dar. E aí, na sua saúde, olha os principais pontos que ela afeta. A exaustão emocional, olha o que ela te traz ao longo prazo, né? A longo prazo, ao longo do tempo, conforme você vai acumulando, engolindo essas coisas, te traz problemas no sistema imunológico, como eu acabei de dizer. E aí você tem um monte de alergia. Eu, no caso, eu hoje tenho fibromialgia. Sempre tive? Não. Eu adquiri. E como que eu adquiri? Lembra que eu falei no início da live? Lá atrás o médico disse, ou você reduz essa questão que está acontecendo na sua vida, tira o estressor, ou seu corpo vai continuar mandando sinais. E aí eu tomei um monte de antibiótico para conter as erupções, as feridas no corpo, mas, como consequência, ao longo do tempo eu fui desenvolvendo a fibromialgia. E hoje eu faço tratamento para fibromialgia, fora o exercício do poder emocional, porque não é só a medicação que trata a fibromialgia. Às vezes eu entro em crise, e aí para que isso não se agrave ou se prolongue, o que eu tenho que fazer? Extremo poder emocional. Entender por que aconteceu. Ah, aconteceu tal e tal coisa que desencadeou a minha crise. Peraí que eu tenho que resolver isso. Isso é ter poder emocional, não é ser perfeita. Eu não sou perfeita. Não é porque eu estou ensinando aqui para você que eu sou livre de qualquer estresse. Não. Outra coisa, seríssima, cardíacos, problemas cardíacos. Isso também eu tive, tá? Então, tudo que eu falo para vocês, eu já experimentei. Eu tive um problema sério relacionado à questão cardíaca. A médica me disse na época que eram flechas de adrenalina no meu coração. Um estresse elevado fazia com que o meu corpo produzisse adrenalina em excesso e eu tomava flechadas de adrenalina no coração. E cada vez que isso acontecia, o meu coração ele pulsava e dava uma paradinha de alguns segundos. E eu sofria muito porque eu achava que eu ia infartar no trânsito, eu achava que eu ia infartar dormindo. Então, quando ela botou aquele holter para eu ficar acompanhando, né, ela descobriu que, principalmente na madrugada ali, e eu acordava muito cansada, sem entender se eu dormia. Para mim, eu dormia bem, para mim a minha vida estava ótima. Como que eu estava tendo aquilo? Vocês entendem como vocês precisam se observar? E aí eu comecei a tomar remédio controlado. Ela falou, você vai tomar isso para sua vida inteira. Só que eu não aceitei. Eu comecei a tomar assim, porque eu não tinha outra saída. Não tinha solução, não sabia o que estava acontecendo. E aí, quando eu começo a estudar, eu descubro que eu não precisava tomar esse remédio a vida inteira. Bastava eu ter poder das minhas emoções. A partir do momento que eu entendi isso, que eu comecei a exercitar, que eu criei um método para funcionar para mim, eu nunca mais botei esse remédio na boca. E eu tenho ele guardado aqui para servir de prova que eu tomei. Eu não cheguei a tomar a última caixa inteira. Foram umas 3, 4 caixas que eu tomei. Né? Então, 3, 4 meses. Quando foi no 3 meses e meio, eu parei. E nunca mais precisei voltar a tomar. Então, assim, olha como é importante você se conhecer. Insônia, lógico, sua cabeça não para. Você está digerindo as coisas que você engoliu o dia inteiro. E aí vai te dar insônia. Ansiedade, né? Você está aqui, mas está olhando lá para frente o tempo inteiro. Excesso de futuro acaba com o seu presente. E aí também a depressão, que é quando você não conseguiu largar o passado. Você está agarrada com 7 correntes com o passado. Então, tudo isso é sinal de que você não observou a tempo que você estava exausto emocionalmente. Que você veio carregando trocentas coisas nas suas bagagens sem necessidade. Porque ao passo que você vai aprendendo, vai entendendo, você vai jogando uma a uma essas bagagens para a rua, para fora. Você só fica com aquilo que te serve de ensinamento. Aquilo que te causa dor,
bota na mala, tranca e joga fora. Não fica carregando. Não fica fingindo que a sua vida tá ótima. Você pode enganar as pessoas, mas você não engana o seu organismo. E ele começa a te mandar, começa a te dizer, olha, para, você tá me desrespeitando. Porque a gente não consegue enganar nosso corpo. Né? O nosso cérebro, ele tem uma conexão direta com o nosso corpo. E ele vai mandando ali, ó, as informações. Espera aí que essa doida tem que parar. O que ela tá fazendo comigo? E o corpo vai gritando. Então perceba os sinais. Eu trouxe aqui para vocês várias coisas que eu tenho certeza que ou você está sentindo hoje ou você já sentiu. São sinais, perceba os sinais antes do adoecimento. Ah, mas em relação às suas mentoradas, né? Elas estão adoecidas? Algumas, eu tenho mentoradas adoecidas que fazem terapia, tratamentos psicológicos. Não que a terapia seja só para pessoas adoecidas, né? Eu tenho mentoradas que fazem tratamento psicológico, tomam medicação e tudo mais. Mas eu tenho mentoradas que não precisarão fazer isso. Ou seja, depende do tempo que você vai acordar. Depende do tempo que você vai olhar e vai falar assim, caramba, o que eu tô fazendo na minha vida? Ainda tô mentindo pros outros que tá bem, que eu tô ótima. Pra não magoar fulano, pra não magoar ciclano. Então, assim, tem mulheres que esperam chegar ao adoecimento. Esperam chegar até a UTI das emoções para poder correr atrás de algo que vá melhorar ali a sua situação. E eu tô dizendo isso porque comigo foi assim. E aí, qual é a minha proposta dentro de tudo isso que eu te falei? Eu estou aqui com um grande objetivo. O meu objetivo é tornar você uma mulher imparável. Porque tudo isso que eu falei para você são situações que te fazem incapacitada. Ah, mas eu tenho um projeto tal. Ah, eu só vou resolver quando esse cansaço acabar. Ai, mas eu tô tão desanimada. Ai, mas eu tô tão depressiva e tua vida vai passando, teus sonhos vão ficando atrás. Nossa, eu até queria fazer tal coisa, mas eu não consigo, porque eu sou tão ansiosa que eu boto tudo a perder. É emocional, tua vida vai passando e você vai deixando para trás. Vai enterrando sonhos, vai enterrando projetos. Vai parando no meio do caminho. Aquela que começa as coisas e para, começa as coisas e para. Sabe por que isso? Porque você já está exausta emocionalmente, ainda não reparou. Então você começa, não satisfaz, ou acha que não vai dar conta, fica desistindo, não faz nada inteiro. Ah, não, esse aqui não deu, peraí que eu vou fazer outra coisa. Ah, mas surgiu outra coisa, peraí que eu vou fazer outra coisa. Inquietude. Mas não inquietude saudável, não inquietude boa, aquela que traz essa questão da curiosidade, do fazer, eu vou produzir. Não, uma inquietude de não conseguir fazer as coisas mesmo. E aí o que eu proponho para você? Eu proponho que você aprenda a se conhecer. Eu proponho que você entenda que se conhecer é um princípio básico para que você tenha poder emocional. Eu tenho um método chamado PQE. Eu proponho que você assista mais vídeos aqui, se não assistiu. Eu proponho que você conheça mais sobre isso que eu tenho falado. E eu proponho que você olhe para você com sinceridade. Esquece o outro. Esquece a rotina, esquece o patrão, esquece o trabalho, esquece criança. Olhe para você. Faça uma análise. Você é capaz de fazer isso. Só você conhece a sua vida, só você sabe o que você tem vivido, só você. Eu estou aqui para conduzir, mas quem tem que dar o primeiro passo é você. Então faça isso por você. Eu estou aqui para te conduzir, né? Mas sem você não tem condução. Não posso fazer por você, não posso fazer sozinho. A minha parte eu estou fazendo. Eu estou aqui toda semana na live. Tem os vídeos menores que são editados e colocados. Tem as enquetes. Né? Às vezes eu coloco a enquete, às vezes eu sinto que você está precisando daquela resposta ali, mas você não responde. Você não coloca teu dedinho lá. Por quê? Porque acha que tá tudo bem. E aí, de uma enquete, de uma boa segunda-feira para vocês, surge essa aula, onde eu senti a necessidade de falar sobre esse cansaço, que vocês acham normal. Ah, eu tô cansada de tudo. Parece um desabafo entre amigas.
Não é normal. Tem coisas acontecendo com você. Para se observar. Respeite o seu organismo. Respeite as suas emoções. Você vai ver o quanto você vai melhorar. Eu sou a mulher que eu sou hoje porque depois de tanto desacreditar no que me diziam, né? Olha, você tem uma rotina caótica. Olha, enquanto você não rever isso daí, vai continuar acontecendo coisa no seu corpo. Eu não acreditava. E aí eu paro de ser resistente, começo a me observar e começo a estudar. Eu, caramba, olha isso aqui. Aí aquilo que me falavam de forma superficial, eu começo a me aprofundar. E fico pensando, meu Deus, que perigo que eu corri. Eu podia ter tido um infarto. Eu podia ter perdido o movimento dos meus braços. Essa é outra história que eu vou contar para vocês. Eu chego no médico fazer um tratamento quase sem o movimento dos braços, com diagnóstico de fazer cirurgia nos dois, achando que era tudo físico. E como é que você me explica eu não ter feito cirurgia em nenhum dos dois braços e eles funcionarem hoje perfeitamente? Vocês estão entendendo? Vai além das nossas crenças. O nosso cérebro, ele é uma máquina que vai além do nosso entendimento. Mas se tem uma pessoa aqui explicando para você, dê ouvidos. Não faça como eu fiz com o meu médico lá 20 anos atrás, não. Só porque ele era clínico, não era um terapeuta, não era um psicólogo, eu não dei isso. Falei, não, ele tá aqui para analisar meu corpo, não é minha mente, não. Faça isso, não. Aproveite esse tempo que eu estou aqui com você, escute direitinho e olhe para si. Fazendo isso, você vai ver que você vai mudando uma coisa por vez, um dia de cada vez, até você chegar num estado em que ninguém te para. E você olha e fala assim, meu Deus, eu não acredito que eu vivi aquela vida achando que era normal. Você começa a desconhecer o seu antigo eu. Porque a nova mulher que você vai se tornar, imparável, realizadora, é uma mulher que ela dá uma olhadinha para trás só para lembrar um pouquinho assim, caramba, olha onde eu estive e olha onde eu estou. Ela não é uma mulher agarrada no passado. Então, assim, fique com essa aula. Se você chegou no final, se você está assistindo gravado, seja muito bem-vinda de qualquer forma. O importante não é o momento que você está assistindo. O importante é que você entenda o que eu falei, que você aplique na sua vida e que você alcance esse objetivo que todas nós, mulheres e seres humanos, queremos. Ser pessoas capazes de realizar objetivos, sonhos, de ter uma vida de realizações. E é por isso que eu estou aqui, para te tornar imparável nesse objetivo, tá bom? Muito obrigada pela presença, você que está no YouTube, no Facebook, aqui no Instagram. Eu agradeço muito os ouvidos atentos de vocês. Obrigada, até a próxima semana. Beijo, saúde e paz.